Fé Zórica, a quarta obra de Jorge Moraes, mais um livro em poesia em que fala sobre a fé que une os açorianos. O trabalho foi apresentado na Igreja Velha de São Mateus da Calheta, entre familiares e amigos. Era a história tentar desmentir ser este um lugar celestial, pois o mesmo foi levado por uma tempestade que hoje se chama de tropical, ficando as paredes mestras, pois é a parte principal e o simbolismo que ora carrega é de uma beleza sem igual, onde se sente a presença de uma fé espiritual. Para o lançamento de Fé Zórica, abriram-se as portas da Igreja Velha de São Mateus. Foi o lugar que eu melhor consegui arranjar para que pudesse efetivamente demonstrar o que era a minha poesia, enquanto o próprio tema diria, que era baseado sempre no tema da fé. Não haveria melhor lugar do que dentro de uma igreja. E depois, dado o simbolismo que esse próprio lugar tem, para mim era o lugar ideal. Daí foi um passo. Templo sem teto, paredes abandonadas que se erguem ao alto, coloca-se uma coroa do Espírito Santo. É a própria vida, o Espírito Santo é a própria vida para nós, para mim e para nós enquanto ilhéus. Nós apegamos, o Espírito Santo é a entidade que mais nos apegamos. Porque tudo, e mesmo que possamos, mesmo que alguns possam ter crença em mais, possam ser mais devotos num santo ou no outro, ou numa santa ou noutra, o Espírito Santo é uníssono a todos. Todos. Eu posso ser devoto de Nossa Senhora de Fátima, o outro ser Nossa Senhora dos Milhares, mas os dois somos devotos ao Espírito Santo. E esse é um simbolismo muito grande. Falar de fé através de poesia, uma fé sem críticas e sem dedos apontados, mas cheia de sentimento. No fundo é transmitir através da poesia o que é o sentir de um povo, porque o sentir de um povo espelha-se no meu próprio sentir, porque eu sou povo também, eu faço parte do mesmo povo. Por isso a poesia na fé tem pelo menos da minha poesia, tem esse paralelismo que é o falar da fé, o falar do povo e não criticar nem tocar a religiosidade. Falar da fé enquanto fé e só por aí, mais nada. O livro é uma compilação de poemas. Eu escrevo por vezes por inspiração fotográfica. Vejo uma fotografia e através dessa inspiração é que escrevo. E então, eram dos poemas que eu ultimamente tenho feito mais, é só precisamente sobre os romeiros, sobre as igrejas, sobre a fé, sobre as romarias, é sobre isso. Por isso, a razão de serem esses os temas. Não especificamente, não pretendo de maneira alguma fazer deste livro que seja um ex-libris no próprio tema. Eu só tento deambular no mesmo, andar em volta desses temas e narrar aquilo que eu sinto enquanto poeta e enquanto crente e enquanto, entre aspas, agora católico. Cada poema tem um fotógrafo, cada poema tem uma foto, cada foto tem um fotógrafo e como tem 100 e tal poemas, são 100 e tal fotógrafos. De várias ilhas, do continente, da América, como é que foi? Muitos, da América também, do continente, das ilhas, de São Miguel concretamente. É assim, mandam umas fotos, eu inspiro-me e faço. Não quer dizer que sejam pessoas muito, muito próximas de si? Não, por vezes não. Tenho dos romeiros, eu tenho de poemas feitos a romeiros de São Miguel que nunca os vi na minha vida. Mas a fé é a mesma, o espírito é sempre o mesmo. E depois é a inspiração naquilo que a pessoa nos transmite na própria foto. Isso é que é o essencial. Este é o quarto livro de poesia que publica. São sempre edições de autor. Há anos que a poesia está bem presente na vida de Jorge Moraes. Eu ouço sempre dizer que eu comecei a escrever poesia quando comecei a comer aquela sopinha de letras e a juntando as letras. E quando eu conseguia fazer de uma letra a junção de algumas letras numa palavra e depois em várias palavras e transformava em poesia, pronto, aí comecei a escrever. Eu perdi-me no tempo ao tempo que escrevo poesia. Há uma magia? Sim, muito grande. Uma magia é um brincar com as palavras. A poesia é, quanto mais se escreve, mais necessidade se tem de escrever.
Eu tenho quase 10.000 poemas escritos. Encaderno sempre os meus livros, agora com a facilidade das novas tecnologias, imprimo sempre os poemas e guardo-os em cadernos. Tenho 50 e tal cadernos já impressos e guardados. Quando é que vem o próximo livro? Eu não sei, agora vou descansar um pouco, talvez ainda este ano. Talvez lá para o lado do Natal, versando também os temas natalícios. Rodeado de amor, carinho e amizade, Jorge Moraes apresentou a obra. É sempre um reencontro de amigos, porque no fundo todos aqueles que estão aqui são aqueles que estão connosco quase no dia-a-dia e a junção deles também em parte faz-nos encher o ego, é estarmos com a audiência que nós tivemos, mas serem todos amigos, todos nós nos conhecermos uns aos outros e isso é fantástico. Fé zórica, desafio, reflexão e interrogação. É um desafio a cada um de nós que vai procurando ou que se interroga sobre esta questão da fé, sobre esta questão da procura de Deus ou da procura do sentido da nossa própria vida. Nestes tempos em que nós vivemos, falar sobre fé é sempre algo um pouco complicado, porque a fé não é uma certeza, porque a fé é sempre uma questão e uma interrogação e muitas vezes as perguntas sobre a vida fazem doer um pouquinho, fazem sangrar. Com esta obra que o Sr. Jorge hoje lança, sobretudo, lança-nos nesta dinâmica do interrogarmos-nos e do expandirmos o nosso olhar para aquilo que significa a procura e a fé. Sendo sempre uma realidade um pouquinho ou quase impossível de definir, o cardeal Tolentino Mendonça, tão bem poeta, dizia que a fé muitas vezes é uma dança feliz e outras vezes é uma luta sangrenta. Acho que com esta obra e com esta ousadia do Sr. Jorge lançar um livro sobre a fé nos convida também a entrarmos um pouco nesta dança e um pouco nesta luta. Ter fé é, sobretudo, questionarmos-nos, procurarmos, elevarmos o nosso olhar, fazermos as perguntas certas, porque a fé não é e nunca será apenas e só uma certeza, mas um caminho a percorrer. Um importante trabalho saído das mãos de um filho da terra. Não podia deixar de realçar aqui a importância que de mais um livro a ser publicado por um filho da Vila de São Mateus, a importância que tem para a nossa vila. A Vila de São Mateus, ao longo de séculos, podemos dizer assim, tem-nos brindado com vários artistas, quer na escrita, quer em termos culturais, cantadores, portanto um conjunto de pessoas que têm dignificado muito a Vila de São Mateus com a sua arte e as suas capacidades. E este livro é mais um de muitos livros que têm sido publicados por autores aqui de São Mateus. Para nós é muito importante. A iniciativa fez parte das festas de Santo António do Porto de São Mateus. Enquanto que eu e os nossos outros amigos, depois das 18 horas, regressávamos às nossas freguesias a 5 km de distância, o Jorge ficava em casa na cidade, onde vivia em Santa Luzia. Enquanto nós regressávamos a uma vida simples de freguesias rurais, com acesso dificultado aos jornais, revistas e livros, que não fosse apenas a hipótese da carrinha da biblioteca itinerante da Gulbenkian, o Jorge entretinha-se em tertúlias académicas e literárias na cidade. Aí, nas suas horas livres, tinha acesso privilegiado à cultura e, sobretudo, à poesia. Enquanto nós, lá quase longe do mundo civilizado, continuávamos a brincar com o peão ou na correria de ver quem passava à frente de quem, o autor vivia rodeado de poetas, como um temperamental Emanuel Félix, ou um irrequieto pela perfeição poética, como era Hernani Candeias, e muitos outros igualmente grandes, ou que viriam a sê-lo, como Álamo Oliveira, Borges Martins, Ivone Chinita, Santos Barros e Augusto Gomes. A qualidade poética do Jorge, portanto, não vem dos estudos, ele é um doutor da vida, como eu gosto de dizer, porque aprendeu com os melhores e ao vivo. É um poeta cujo património genético é a sua escola junto de grandes nomes da poética e literatura terceirenses. Ele é um poeta informal e social. É informal porque não imita os melhores, imita-se a si próprio numa construção original de simplicidade. O que lhe importa é a poesia e não o segredo do que seja um poeta. E social, porque essa simplicidade é traduzida num registro prático da vida por coincidência,
por sorte coincidente com a atual facilidade comunicacional. Nesse sentido, o Jorge é um poeta moderno. Tem um fundo poético de um certo classicismo, mas o resultado é uma abrangência mais universal que atinge mais gente. A música ficou a cargo dos amigos João Pedro Soares e Lino Cordeiro. Os 100 exemplares já esgotaram.